Sejam todos bem-vindos, que a paz do Mestre Jesus esteja sempre conosco. Primeiramente, convido a todos para que juntos possamos elevar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, agradecendo pelo dom da vida e pela oportunidade de mais uma vez aqui estarmos reunidos com a finalidade do nosso aprendizado, aprimoramento e também dos ensinamentos do Mestre Jesus. Que Deus Pai nos abençoe agora e sempre. O tema de reflexão de hoje vai nos falar sobre a avareza. E assim nós estamos dando continuidade ao trabalho de palestras virtuais do Centro Espírita Apóstolos do Bem em Indaiatuba, São Paulo, e mais uma vez nós estamos aqui. A avareza é uma das grandes chagas da humanidade que sempre traz consequências desastrosas, infelizes, desagradáveis, tanto no aspecto material como no moral. Também a ganância, a ambição, a cobiça, a corrupção estão aliadas à avareza. Podemos dizer que são torturas da alma. Há milhares de pessoas que efetuam a romagem carnal, isto é, passam a vida, a existência se preocupando somente em amontoar posses, tesouros, riquezas, adquirem terras e mais terras que não cultivam, acumulam ouro sem proveito, querem mais e mais e visam apenas os bens materiais. Disputam remunerações, vantagens de que não necessitam. E pessoas assim ainda não compreenderam que a verdadeira finalidade da vida não se restringe apenas na aquisição de bens materiais. Se esquecem de que somos usufrutuários do mundo e que necessitamos aprender a conservar os valores reais da vida, porque os verdadeiros tesouros que devemos acumular são as conquistas do espírito no campo da educação e das boas obras. A paixão desenfreada pela cobiça, pela avareza, torna o homem escravo de si mesmo. Jesus, no Evangelho de Marcos, nos adverte: pois que aproveitaria o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? É natural, sim, que o homem se preocupe com a própria manutenção, o seu bem-estar, o conforto, mas sendo vigilante e previdente, porque o apego excessivo, o exagero aos bens materiais, ao supérfluo, é sempre motivo para as aflições e muitas vezes até o caminho que pode levar à loucura. Quantas vezes já ouvimos: fulano tem tanto, ele é tão rico materialmente e ao mesmo tempo ele não tem nada, porque é infeliz, vive triste e depressivo. Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, nos fala: os patrimônios físicos sem proveito atraem inveja e discórdia. Alimentos estocados tornam-se podridão. A roupa em desuso torna-se asilo de traças. Todo excesso é caminho de infortúnios e desajustes. Jesus, como já devemos conhecer, já sabemos, na parábola do avarento, no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, nos diz: as terras do homem rico produziram abundantemente,
Ele então pensava consigo: que hei de fazer? Pois não tenho mais onde recolher os meus frutos. E finalmente disse: derrubarei os meus celeiros, construirei outros maiores ainda, e neles guardarei toda a colheita e os meus bens. E ainda direi à minha alma: tens muitos bens em depósito para largos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus disse a esse homem: esta noite mesmo virão demandar a tua alma, e as coisas que ajuntastes para quem serão? Insensato! Assim acontece aquele que entesoura para si e não é rico em Deus. Então, o que nós entendemos recordando essa parábola? Primeiro, é determinação divina que o homem, ele deve sim conquistar o pão com o suor do próprio rosto. Entendemos que aqui a lei do trabalho, a lei do progresso, suprindo as necessidades da vida física. E para isso o homem é obrigado a trabalhar, a buscar o próprio sustento. E assim, através dessa luta pela sobrevivência, poderá estar desenvolvendo também outros aspectos da vida, as suas aptidões, sensibilidade, visando sempre o progresso. Mas, como sabemos, uma grande maioria das pessoas se preocupa quase que exclusivamente somente com as posses, bens materiais, anulando praticamente todas as questões de ordem moral e espiritual. Quantos se deixam dominar pelas ambições, pelo desejo insaciável de acumular e acumular fortunas, riquezas, mas num processo contínuo de sempre querer mais e mais, como já dissemos. Então, dessa maneira, a avareza, ela passa a comandar as ações, sufocando todo e qualquer sentimento mais nobre que se contraponha à sua ideia fixa de cada vez aumentar mais os seus tesouros e a sua fortuna. Mas pessoas assim esquecem de que quando menos esperarem serão arrebatadas pela morte, tendo de deixar aqui no plano físico toda a fortuna que tanto labutaram por acumular durante toda a vida, para que depois outros venham desfrutar, ou até mesmo esbanjar, ou ainda destruir, acabando com tudo. Quantos casos que conhecemos de pessoas avarentas, obcecadas pelas riquezas e que muitas vezes acabam também na miséria. Mas por que tudo isso é importante para nós refletirmos? Porque se todos tivessem conhecimento, a compreensão dessa verdade contida nesta parábola, certamente não se empenhariam tanto em só acumular riquezas para uma vida tão passageira, e sim eles buscariam tornarem-se mais ricos em Deus, isto é, praticando a caridade, o amor ao próximo, o esforço permanente de se libertar das coisas mesquinhas, também das ofensas, da prepotência, da luxúria, do orgulho, do apego exagerado às coisas materiais. E a pessoa
que se apega de uma tal forma ao materialismo, ela não percebe que torna-se prisioneiro da própria ambição e da própria avareza. Então é necessário que o homem se liberte dessas aflições para poder seguir com mais sensatez, com mais segurança, procurando fazer o que for possível, auxiliar, porque tudo aquilo que se distribui com equilíbrio, com amor fraterno, com lucidez, multiplica-se. E tudo aquilo que fica guardado, acumulado, se perde. Então, excessos, abusos, extravagâncias geram a miséria e podem levar aos desvarios e aos tormentos. Jesus, no Evangelho de Mateus, também nos fala: ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, onde os ladrões não penetram e nem roubam. Então, o que Jesus quer nos falar aqui? Que esses tesouros são as nossas virtudes, são as nossas boas qualidades, as boas obras, as nossas conquistas, o esforço, o empenho de estar sanando as falhas, as imperfeições, as nossas fraquezas, porque tudo isso que é a grande colheita da vida. Todas as atitudes que nós temos em benefício de alguém, bem como o aprimoramento moral, são efetivamente os tesouros que todos nós devemos acumular. Tudo que somos, o que temos, na verdade não nos pertence. A inteligência, a saúde, as habilidades inatas são patrimônios de Deus nosso Pai, concedidos a nós todos pelo dom da vida. Temos a capacidade de pensar, falar, sentir, expressar os nossos desejos. Então, são potencialidades desenvolvidas no decorrer das milenares existências que já tivemos, mas sempre com a finalidade do aprendizado, do progresso rumo à perfeição. Sabemos que o nosso corpo físico é também um empréstimo, que o espírito necessita habitar durante a sua permanência no plano terrestre a cada existência. Então, todos os tesouros, riquezas, fortunas, títulos de imperadores, magnatas, presidentes, milionários, nada representam além do túmulo. A verdadeira propriedade, que de fato pertence a cada um de nós, é a voz da consciência, que nos fala. É tudo aquilo que fazemos de bom, seja um sentimento nobre, um pensamento sadio, uma atitude solidária, um gesto de amor fraterno, um ato de renúncia em prol dos mais necessitados, ser mais paciente, mais compreensivo, etc. e etc. Então, não são as coisas registradas nos papéis, nos cartórios do mundo, nem os títulos, as posses, as posições sociais que devemos priorizar, mas sim tudo aquilo que se dá de si próprio. Por essa razão que Jesus, através de seus ensinamentos, nos faz um apelo, um alerta para que não nos deixemos enganar pelas convenções criadas pelo homem. Eu destaquei aqui um fato muito interessante, narrado pelo irmão X, pela psicografia de Chico Xavier, do livro Família, que vem assim nos mostrar o infortúnio da avareza,
e tendo como título Drama de um Pai. Paulo, um grande amigo, encontrava-se abatido, corpo envelhecido, cabelos brancos, que com seus 50 anos aparentava bem mais idade. Tinha um olhar triste, perdido, sussurros, desabafos, buscava consolo, auxílio, perdão, o desespero, o remorso pela sua avareza eram visíveis. Mas o que teria causado tamanho desespero? A resposta vinha de um grosso diário, de onde foi dada a permissão para serem transcritos alguns tópicos. Começa assim: 18 de novembro de 1950. Sou pai. Eu e minha esposa concordamos que o nosso filho terá o nome do pai e se chamará Paulo Júnior. 4 anos passados. Não quero mais filhos, porque Paulinho terá tudo que a vida não me deu. 1958. Aniversário de meu filho, criança esperta, inteligente. Como presente comprei para ele alguns terrenos e ações valiosas. 1960. 2 amigos encontravam-se em grande dificuldade. Aproveitei a situação e comprei para o meu filho 2 casas em ótimo ponto da cidade por uma bagatela. Mas interessante, eu tive um sonho meio estranho. Sonhei com meu pai, que já desencarnado há 20 anos, onde ele me dizia: pense também nas crianças abandonadas. Ah, bobagem! Preciso me preocupar apenas com o futuro do meu filho. 1963. 2 viúvas em aperto e no desespero me venderam 2 mansões por uma ninharia. Lógico, aproveitei a ocasião e passei, é claro, as escrituras em nome do meu Paulinho. Freiras vinham me pedir auxílio para as crianças abandonadas. Grupos assistenciais me procuravam pedindo auxílio para a construção de um abrigo para as crianças órfãs. Claro que minha resposta sempre era não, pois o meu Paulinho jamais poderia ser prejudicado por desfalques de caridade. 1965. Sonhei novamente com o meu pai e ele me dizia: não esqueça do auxílio aos necessitados. Ora, isso é bobagem, não devo dar importância a isso. Comprei mais para frente, mais 2 carros para meu filho, e no seu aniversário ainda adquiri 4 apartamentos em nome do Paulinho. 1968. Paulinho brilhava nos estudos e meus tios me pediram ajuda, pois estavam na penúria. Como não podia deixar de ser, a minha resposta foi não. Preciso pensar somente em meu filho, pois quero que seja um homem rico, acima de tudo. E assim, carros, fazendas, inúmeras propriedades, enfim, tudo adquirido para o seu filho Paulinho. 1970. Paulinho, com 20 anos, encontrava-se em um leito de hospital em estado gravíssimo.
Aqui terminava as anotações do diário. O resto estava diante de meus olhos. O meu amigo Paulo, que a vida inteira concentrara no filho único imensa fortuna e que negava auxílio aos necessitados, ali estava profundamente desequilibrado, na companhia de poucas pessoas, e junto de nós assistia o funeral do filho que desencarnara em plena juventude, vitimado por uma hepatite fatal. E aí termina o texto, Irmão X. O que nós podemos aprender com esse fato narrado? Quantas pessoas que se apegam, que valorizam apenas os bens materiais e não enxergam que são as vítimas da própria avareza. Tiago, no Evangelho, também fala para nós: não erreis, não vos enganeis, meus amados irmãos. Essas palavras nos chamam a atenção para que a gente seja capaz de refletir, analisar nossas atitudes. Quantas e quantas vezes as pessoas erram, mas mesmo tendo consciência de que estão erradas, tendo plena liberdade para agir melhor, mesmo assim, por conveniência ou para tirar proveito das mais diferentes situações, elas exploram, mentem, enganam, traem, roubam, negligenciam o seu próximo. Então, queridos companheiros, que o exemplo do homem rico, que está ali na parábola, e também desse pai avarento, sirvam de alerta para todos nós. E finalizando, o apóstolo Paulo também nos fala: usa as possibilidades da vida, sem a presunção de te apossares daquilo que Deus te empresta, pois todos vós, espíritos reencarnados, não trazem consigo quaisquer propriedades materiais para este mundo, e certo é que nenhuma delas poderão levar. Então, essa era a nossa reflexão, a mensagem de hoje. E nesse momento, então, convido a todos para que juntos, unidos, mais uma vez, em pensamento, em sentimentos sadios, acerenando os nossos corações e agradecendo sempre a Deus Pai pela oportunidade de termos o conhecimento, o aprendizado, que cada um de nossos irmãos também tenham esse despertar para os verdadeiros valores da vida. E assim, agradecidos por mais este momento, nós nos despedimos, relembrando a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado, Senhor, seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, ó Pai, as nossas ofensas, assim como devemos perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus